É preciso. E aí, Sérgio? E aí? E aí, deixa eu aumentar o volume aqui. Agora eu tô Tá o ouvindo. volume. Tá Tô bom? ouvindo Tá, você tá agora. tranquilo? Como é que tá a sua Aqui, autarquia? Ei, tô bem, cara. Tranquilo. E detalhe, ouvindo aí vocês rasgando seda. E quero falar pra vocês que eu acho que o melhor de tudo, de tudo isso que você citou aí, é que nós somos amigos. Isso é a melhor parte. Por isso Com nós estamos aqui certeza. conversando, né? É Nobre, isso. Nobre, o negócio com você tem que ser dinâmico. Você é um cara polivalente, é multifuncional. Cara, Já só um tô vendo curioso aí. seus encantos aí atrás, né? Como é que é essa sua paixão aí por cinema, filme? Cara, Tô vendo aí, ó. Mas, rapaz, chique demais, bicho. ó. Ó, tô vendo aí. Ali Star Wars. Que eu gosto, tá? Eu gosto pra caramba. Esse é Kill Bill aí atrás? Não, é Kill Bill? É que Bill. Tu viu? Tarantino. Cara, olha, a paixão veio desde criança, né? Eu sou uma apaixonada aí por cinema e depois que eu fiquei sem andar, eu tinha 17 anos, e eu fiquei sem andar, isso foi em 94, eu ganhei do meu pai um videocassete, cara. Olha, sou da época do videocassete. Olha, André, bicho, e Tamo aí, junto. meu amigo, eu locava 10 filmes por dia. Ô, 10. Eu nem assistia todos, mas eu assistia boa parte. Mas eu já cheguei a assistir 8, 7 filmes e comecei a pegar gosto e achar interessante. Assisti muita bomba, muita porcaria, mas comecei a perceber a magia do cinema. Aí, cara, me encantei. Aí, o meu trabalho de faculdade, eu sou formado em História e em Direito, né? Eu tenho 2 faculdades. E em História, meu trabalho de faculdade, eu falo sobre o cinema aqui na minha cidade. Falei sobre cinema. Eu adoro cinema. Legal. o detalhe que o cinema no interior não é como aqui. Tem um pouco de investimento, né? Para que a galera possa fazer parte da telona, né? E nos dias de hoje, né? Cara, e principalmente Palmeiras dos Índios, né? Palmeiras dos Índios chegou a ter 3 cinemas. 3. Um com quase 900 pessoas. Ele cabia isso nos anos 60. Aí com o videocassete e com a TV, anos 70 e anos 80 então, os cinemas sumiram das cidades pequenas. Eles retornaram com os shoppings, mas só tem shopping em Arapiraca, então a gente, uma vez por semana, Arapiraca, eu ia muito para Maceió. Lembro de ter encontrado muitas vezes exatamente com nossos amigos Theo, Carlos Marques, assistindo cinema. Cara, eu saía de Palmeira para assistir um filme e voltava de volta para Palmeiras. Você conhece São Miguel dos Campos? Conheço, de passagem. Você já viu lá que tem shopping cinema? E nem é shopping, nem tem cinema. Só o nome do shopping. É só os Maceió e não tem cinema. Mas vamos lá, cara. Acontece, né? Nesse meio aí de filmes, como é que você se tornou esse crítico? O que é que você avalia? O que é que torna um filme bom para você? O que é um filme bom e o que faz aquele filme que não foi bom? Como é que você diferencia isso? Cara, olha, eu acho que o Glauber Rocha, um cineasta brasileiro do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe, né, filme dos anos 60, que, cara, são filmes que o Martin Scorsese assistia. Então, o cara influenciou Martin Scorsese. O Glauber Rocha dizia o seguinte: se você está com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, aí, meu amigo, você vai longe. Eu acho que um bom filme precisa de uma boa história. Não precisa de grandes efeitos, não. Mas se tem uma boa história, cara, ela prende você. Eu acho que o grande barato é esse. É prender as pessoas. E eu acho que o cinema faz isso. O cinema é de 1895. O historiador Eric Hobsbawm, ele vai dizer que o cinema vai ser o primeiro veículo de comunicação de massa que vai fazer um sucesso enorme, principalmente para as classes mais baixas. E por quê? Porque ele fazia pouca exigência para as pessoas que não sabiam ler. Cara, o cinema, ninguém precisa saber ler. Tu vai para lá, tu vê. Uma vez, eu vou citar uma frase aqui, só de um carinha fraco, viu? O Charles Chaplin. O Charles Chaplin assistiu um filme chamado O Sol é para Todos.
filmaço, cara. Um drama espetacular. Quando ele terminou de assistir, perdão, não é o Sol para Todos, não. Um Lugar ao Sol. Um Lugar ao Sol. Me perdoe, Um Lugar ao Sol. Quando ele terminou de assistir o filme, ele disse: o cinema é a maior de todas as artes. E sabe por quê? Porque as artes plásticas, a música, o teatro, a poesia, todas as outras artes podem entrar no cinema. Ele é o único que aglutina todas as outras artes. Aí, cara, aí eu me apaixonei. Eu estudei cinema, no sentido que li muito sobre cinema. Aí eu sou um apaixonado pelo cinema. Apaixonado mesmo. Deixa eu dar um alô aqui, ó. Ó, quem está assistindo nossa live é o Gilton. Gilton, ele é só o cara que é o presidente aqui da Associação Palmeirense dos Lojistas, né? Daqui da cidade, né? Grande empresário aí. Sucesso esse retorno aí pós-pandemia, viu? Boa sorte. E tudo de certo. Ele tava colocando muito, ele postando muitas coisas, porque o mercado precisa voltar. As lojas precisam voltar, mas a gente precisa saber se os padrões vão ser obedecidos, se as pessoas vão saber como lidar com esse novo normal. Então, acho que é momento para a gente também aprender com isso. E o cinema entra muito nisso, porque o cinema, ele... Uma experiência minha, uma vez eu estava num dia não muito legal, e eu estava andando pela rua. Bem-vinda, Laísa. Andando pela rua ali, passando em frente ao Shopping Farol. Você pequenininho, estava lá o filme A Procura da Felicidade, cara. Eu tinha... Com o Will Smith. Comprei coisa pro meu filho, e eu tava de calça, sandália e camiseta, e eu fui pro cinema assistir o filme. E eu saí daquele filme, cara, eu não conhecia a história do Chris Gardner, entendeu? Eu não conhecia. Eu fui por gostar do Will Smith, e eu entrei no cinema de um jeito e saí de outro, cara. O poder que o filme tem, conheci a história do Chris Gardner, que eu não conhecia, passei a conhecer, passei a ver a referência que ele era, o poder que ele conseguiu para transformar a própria vida. Então, o cinema tem essa magia de trazer coisas que você não consegue enxergar muitas vezes com a sua pressa. Eu acho que é a grande magia do cinema aqui no Brasil, e não só no Brasil, tem um filme que explica muito bem a decadência do cinema nas pequenas cidades, que é um filme italiano chamado Cinema Paradiso, uma obra-prima, cara. Uma obra-prima. E aí a gente vê o quanto que o cinema era importante. Uma boa noite aí para o meu amigo, outro ativista, Gustavo Amorim. Raíza, seja bem-vinda, certo? E aí, cara, a gente percebe que, principalmente aqui no Brasil, se trocou o cinema pela TV, pela novela. Então a gente tem uma cultura novelesca, sabe? Nada contra a novela, até porque as novelas elas têm uma função importante também. Eu não assisto novela. Já foi melhor. Já. Eu assisto cinema. Isso. Era um texto exatamente. E filmava. Hoje a novela enredo é dita pelo povo. Tá mais dando ponta aqui, tá mais ali. Não, a novela era um texto também escrito, pronto, ó. Tá pronto aqui. Era muito melhor antigamente também. Pode tomar. Desculpa interromper você. E aí, cara, não, é porque quando fala de cinema assim, aí eu me apaixono mesmo. Então, eu acho que a gente precisa voltar a ter uma paixão pelo cinema, sabe? Uma paixão mesmo. O que faz um cara cadeirante sair todo final de semana para ir para Maceió, cara, para assistir os filmes, para encontrar os amigos. Então, há uma coisa, tem um pensador de cinema, um historiador chamado Marc Ferrot, certo? É um francês. E ele dizia o seguinte: diferentemente da TV, que você muda o canal por um clique, você chega lá e clica, o cinema não, o cinema é uma escolha. Você escolhe primeiro sair de casa, certo? E se o cinema é cinema entretenimento, o que é que acontece? Você deixa o cérebro em casa e vai se divertir. Mas se o cinema é arte, se o cinema é crítica, se o cinema tem uma história mais profunda a contar, então você aprende com ele. Então há uma diferença, é uma escolha. Eu acho que a gente precisa aprender e voltar a fazer essas escolhas. Eu acho que é um grande momento aí de revirada aí. Cara, eu acho, olha, os cinemas, eu não sei como é que eles vão fazer, porque era para abrir agora, dia 20 de julho, certo? E não abriu. Cara, mas quando voltar, bicho, como é que vai ser? Porque vai ser gente pra caramba. Pra estrear. Atrasou tudo, para lançamento, tá aguardando também, né?
para que a gente possa se entender como está dentro do contexto do cinema. Isso é muito bom. Você assistiu o Cine Hollywood 2, o segundo, a continuação? Assisti, e está passando a série também, né? É toda a cadência, porque ele mostra quando chega as TV na praça. Você lembra? Você pegou essa época também de TV nas praças. A minha cidade tem uma praça aqui, a Praça da Ribeira. Tinha uma TV. Aqui próximo à minha casa, um pouco mais embaixo, eu moro num bairro chamado bairro São Francisco. Então, na Praça São Francisco, tinha uma TV. Então, isso foi uma questão até cultural. Aí acabou, cara, com o cinema. Virou o povo do cinema. Luiz, cara, o Luiz é daqui de Palmeira. Cara, obrigado pela tua participação. Olha o que ele está dizendo aqui, cara, que legal. Meu pai disse que quando chegou o videocassete, olha aí, ó, o que é que ele diz aqui? E as locadoras de vídeo aqui em Palmeira fez os cinemas que ainda tinha aqui fechado. E faz sentido. Eu ainda cheguei a assistir 2 filmes, isso em 84, 85 aqui na minha cidade. Porque em 85 já tinha acabado tudo, já não tinha mais cinema. Mas eu ainda cheguei a assistir 2 filmes. O videocassete era para filmes que não chegavam até a gente através da cita, né? Isso. Exatamente. Poucas salas. E não era para ter substituído sim, a magia do cinema em alguns lugares. Porque hoje as pessoas esperam chegar no DVD ou no TV a cabo, né? TV a cabo, no streaming, né? Que agora é a nova moda. Cara, agora com o Netflix, Amazon Prime, os canais que estão abrindo aí, né? O cinema precisa se reinventar. Eu prefiro, primeiro, a tela grande. Eu prefiro a tela grande, cara. Que tem filme que tem que ser na tela grande. Tem que ser na tela. Não pode ser numa tela pequena. Os streams agora, a Netflix mesmo, ela faz filmaços. Ela tem, não são todos, mas ela tem filmaços. Cara, esses filmes não vão para o cinema, já vão dentro do streaming. Você já vê. Cara, a Netflix lançou o quê? Uns 4 filmes de ação fantásticos agora. O Resgate, o Guarde, entre outros. E aí, cara, muito bons os filmes. E não foram para o cinema. E mais os filmes europeus que são excelentes de se assistir, né? Tem um monte de filme europeu. Cara, olha, cinema arte, então. E uma prova disso foi o ganhador do Oscar, que não é cinema europeu, né? Foi cinema sul-coreano. O Parasita, mas com qualidade espetacular. E assim, e ele ganhou o principal festival do cinema europeu, que é o Festival de Cannes. Né? O Luiz está falando aí, cara, do Cine São Luís em Maceió. Olha, aqui em Palmeiras, nós tínhamos também, olha aí, nós tínhamos um Cine São Luís. Era uma rede, né? Uma cadeia de rede. Aqui a gente tinha um. Eu cheguei a entrevistar o filho do proprietário do Cinema São Luís aqui para minha monografia. Né? Então foi bem interessante mesmo. Massa. São Luís, meu tio era porteiro, alguma coisa, não lembro o que era, eu entrava. Aí tu entrava na baixa, né? Eu andei em todos os cinemas de Maceió, né? Até aqueles danadinhos lá que a galera ia para os filmes mais terrível, Plaza Ideal. Os filmes de terror, que é só para adulto, né? Filme de terror para adulto, né? E um cinema também. Né? Às vezes a gente assistia filme de karatê, que lá passava, além dos filmes adultos, passava os filmes aqueles lá atrás, lá. A minha primeira lembrança é o filme de karatê. Em Maceió. Olha. O Lux era o maior tema de Maceió. Eu peguei ele. Esse Lux era ali na praça, era ali perto do viaduto, né? Muitas graças. Ali próximo à Praça das Graças. Ali. Viu? Na esquina, não era na esquina? Depois do Ideal, lá na frente do pouquinho. Depois do Ideal, não, eu cheguei a ver o Ideal. O outro, esse não conheci não, ó. É uma época massa, cara. É mais velho. É uma época legal. Não tão velho assim não, mas porque tava lá e eu fui, porque na questão da escola, né? A escola levou e foi a primeira vez que eu fui no cinema. E me apaixonei, cara. O Luiz está dizendo que no Poço... Ô Luiz, eu cheguei a ver esse cinema lá. Era o Cine Plaza, lá no Poço. É engraçado, porque eu ainda andava, fui com um primo lá, isso era 93, ou era começo de 94, e tinha o cinema lá, ainda funcionando, com filmes adultos e do lado da igreja. Lá da igreja, exatamente, esse é o que eu vi, ao lado. Isso, a igreja, que é a Praça Bonfim, né? Isso.
Cara, que coisa estranha. Isso. E os cartazes lá com aquela... A faquinha cobrindo lá. Não, começou a cobrir depois de uns anos. Depois. Tempo que era perto de uma escola, que era o Cristiano Portal, certo? E a igreja e a praça, que também a praça era o inferninho, né? Era um ponto daquele negócio lá. Então era engraçado, se você analisar direitinho, eram várias coisas de um só lugar. Praça Bonfim. Eu acho que o que aconteceu do viaduto lá foi para destruir isso, tudo, né? Porque era um lugar de encontro, tinha os inferninhos, tinha a igreja, tinha o cinema e a escola. Isso era aquele engraçado. Olha que legal. O meu trabalho de cinema falava exatamente sobre isso, sobre os habituês, quem frequentava o cinema. Graciliano Ramos, nos anos 30, ele era editor, nos anos 20, editor de um jornal daqui da minha cidade chamado O Índio. E ele fala sobre o cinema, cara. Que naquela época tinha um cinema, olha, eu estou falando de 1927. Tinha cinema na cidade, exato. Era o chamado Cine Helvética. E em como o cinema fazia a cabeça das pessoas. Deixa eu contar uma história bem interessante aqui. Um amigo meu, hoje já há mais de 70 anos, ele disse que quando era jovem, ele não tinha dinheiro, sabe, não tinha condições, mas ele arrumou um trabalho com o pai. Toda madrugada ele ia até a serra, levava o jumento, trazia os caçoar cheios de água, que era para levar água para o cabaré da cidade, para a mulher lavar as coisas. Ele falava assim, exato, a mulher lavava as coisas, né, lá de madrugada, depois do trabalho delas, certo? E aí ele arrumava 10 tons, um dinheirinho, se arrumava e 2, 3 horas da tarde estava na porta do cinema pagando a entrada. Ele falava com tanta vontade, ele dizia, o bom era você pagar a sua entrada, cara. As meninas olhavam para você e ficavam loucas. Olha, você pagar a sua entrada no cinema. Então, vejam, a magia que o cinema trazia, eu acho que ainda pode trazer a nossa vida, né? O cinema é uma maravilha. Nós temos em Maceió Haja água. Pois é. Nós temos em Maceió que é o Cine Arte Pajuçara, né? Que acho que é um dos poucos cinemas que resistem está na cidade, né? Não está em shopping, né? Ainda assim, foi lá que eu conheci. Compraram o prédio, né? E lá é cinema como é teatro. Cine Arte Pajuçara. Ele é um teatro também. E eu já assisti muitas peças lá, também assisti cinemas muito bom, porque é um cinema diferenciado. Cara, ó, eu conheci Zé do Caixão lá. Eu fui para um Corujão. Eu vi a foto. Começa 10 horas da noite e foi até 6 horas da manhã. Conheci Zé do Caixão, Irandir Santos, quem mais? Cacá Diegues, grande diretor de cinema brasileiro, certo? Quem mais foi? Celton Mello foi para lá, Emília Guedes. Cara, olha, uma galera louca. E detalhe, você assistia um filme, aí depois tinha uma banda tocando, aí depois vinha outro filme, aí depois o diretor comentava com a gente até altas horas da madrugada, depois outro filme, depois um café da manhã tu ia embora. Eu teve um dia que eu assisti 5 filmes lá, eu tava já, sei não, eu só não fui carregado porque eu já tô na cadeira de rodas. A paixão traz energia que a gente não tem, né? Traz para que a gente possa não perder nada, né? Não perder nada. Eu vejo, Edmilson, isso foi até tema de redação do Enem. Eu vejo como um caminho sem volta, cara. Vai ser muito difícil o cinema voltar para os grandes centros, de cidade mesmo, né? Sair do shopping. Isso, pequenas, exato. Segurança, né? Eu acho que é meio caminho sem volta. Porque você sair do shopping meia-noite é mais seguro que sair de uma rua qualquer, né? Mas olha, eu estava conversando com um amigo que trabalhava na época do cinema. Olha, o Cadu botou uma coisa aqui interessante. Assistiu Matrix no Arte Pajuçara e lembro que no Arte 2 estava passando Segundas Intenções. Cadu, a gente só não se encontrou lá porque eu fui assistir Segundas Intenções. Apesar de ter sido um filmaço, era para eu ter assistido Matrix, cara. Uma das minhas tristezas é não ter assistido Matrix. Minha amiga queria um filme de arte, aí eu assisti Segundas Intenções, que é um bom filme. Mas o filme do ano de 99 foi Matrix. E aí ele disse o seguinte, cara, nenhuma empresa, na época era Cinema Severiano Ribeiro. Era o grupo, né? Isso.
que virou o Kinoplex, aí tem o Centerplex, aí tem o Cine System, aí tem Cinemark, esses grandes. Jamais vão colocar um cinema nas cidades pequenas, porque agora eles colocam de 6, 10 cinemas, são várias salas ao mesmo tempo. E cidades pequenas não comporta isso, cara. Não comporta. Só pra gente ter uma ideia, Arapiraca tem 6 salas, eu acho. 6 ou 7 salas. E o preço lá, todo mundo só paga meia entrada. Todo mundo. Então você nem precisa apresentar carteira. Você só paga meia entrada. Porque se não fizer isso, cara, a galera não vai para lá e vai dar prejuízo. O custo do cinema, o custo não é barato para manter, para você entrar. Para manter, eu acho que não é barato, mas para você entrar no cinema, você vai no domingo no cinema, é R$30, R$40. Né? E aí em Maceió. É muito caro, cara. Por exemplo, eu moro próximo ao aeroporto. Eu já tenho o custo do deslocamento até lá. Entendeu? Só R$40. E, geralmente você não vai sozinho, vai com a patroa. É mais 40. Aí tem alimentação, então é um lazer que você vai gastar o quê? Quase R$150 para ver um filme. Junto à alimentação, eu tenho 2 meninas, aí eu saio com os colegas aqui. Quando eu saio só, eu gasto R$50. Porque eu pago minha entrada, né? Em tudo quanto é lugar, um lanche é R$20. Pronto, cara, assisto 3 filmes. Gastei 50 conto. Mas quando eu levo as 2 meninas, aí pula para 150, para 200. Então, assim, o cinema virou também um espaço de status. Parece que quem pode assistir no cinema, né, sabe, pode alguma coisa. Então, eu acho que é preciso quebrar isso também. Mas ajudou muito. O Luiz está dizendo que o cinema aqui em Arapiraca, cara, pra gente de Palmeira, meia hora, às vezes é mais perto eu ir pro cinema em Arapiraca, de Palmeira a Arapiraca, do que você, que está morando aí perto do aeroporto, ao shopping. É mais perto mesmo. É mais perto. O governo tem que voltar também daquele incentivo das notas fiscais, você lembra? Você trocava e... Sim. Passa aquilo ali, cara. Eu vivia no cinema com aquilo, né? Ó, tá vendo, cara? Tá vendo? Tem que existir, porque eu vejo o nosso país um problema muito sério. Vamos entrar também numa outra linha. É uma questão muito grande de desigualdade. Você falou que o cinema é para a elite hoje. Mas a desigualdade no nosso país é terrível e parece que está continuando sempre, vai sempre ter. As mentes aparecem, as ideias aparecem, mas a desigualdade parece que não fica nessa distância aqui. É verdade, cara. Cara, é muito difícil a gente... e é chato também. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa pensar na ideia de democratização do cinema. Não é? Ou a gente democratiza o cinema, ou a gente parte para uma sociedade que seja um pouquinho menos desigual. Porque enquanto continuar poucos com muito e muitos com pouco, cara, o cinema infelizmente vai ser só daqueles que realmente podem pagar, principalmente nas grandes cidades. Eu não sei se o FESC já foi para ele. O FESC tem aquele cinema itinerante. Que é massa. Sim. Já chegou aqui na minha cidade o Carlão, um cara bem grandão, né? Isso! Né, amigão meu, veio para cá e foi um barato. E a galera gostou. Olha, o cinema tem essa magia. Eu acho que o grande barato é esse. Quando eu trabalhei no centro, eu não perdia um dia de cinema, que eram cinemas curtos, 40, 30 minutos, no Sesc Centro ali. Na minha hora de almoço, eu ia assistir um filminho ali, quando eu trabalhava no centro. Ainda mais do que comigo, porque tem o almoço e tem meu entretenimento, que é o cinema em cima. Rapaz, só sai lá no pó, né? Não termina tudo. Filmes que eram filmes brasileiros, da região também, filmes curtos, né, de diretores que a gente não vai tanto, mas faz um esforço pra caramba, e filmes muito bons, excelentes, filmes do dia a dia. Aí eu disse, rapaz, que é cultura, cara. Cultura, tá? Algo que a gente precisa absorver isso e colocar em nossas vidas. Então não é um filme de uma grande produtora, mas é um filme que mostra uma história, um conteúdo e uma vitória. Aí o cara trabalha. Sim. Eu faço parte de um cineclube aqui na minha cidade, né? Ele mudou de nome, mas antes era Fiapo de Arte e Lampião Cultural. Cara, a gente ganhou um prêmio do Estado
né, e produziu um curta-metragem e a gente exibiu no Cine SESI. Olha aí, Palmeira dos Índios ganhou um prêmio. Recentemente aqui na cidade, duas alunas da minha escola foram ganhar um prêmio no Rio de Janeiro, porque produziram um filme contando a história de um catador que sai cantando pela cidade, cantando. Olha, caminhando e cantando. Catando e cantando. Olha que barato. Então acho que o cinema tem muito a nos ensinar. Acho que essa é a grande magia do cinema. Hélio, me diz aí, 3 filmes clássicos, 3 clássicos e 3 contemporâneos. Se você citou esse aqui, eu recomendo. 3 clássicos e 3 contemporâneos. Ih, cara. Você sabe até as falas. Eu sei, o pior que eu sei mesmo. Olha, se você quer fantasia, eu vou dividir bem aí, o clássico. Se você quer fantasia, certo? Eu acho que um grande filme de fantasia foi O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, uma obra-prima, não só nos livros, mas trouxe uma magia, cara, para o cinema que foi espetacular e elogiado pela crítica, por todo mundo, né? Uma obra-prima, O Senhor dos Anéis. Uma obra-prima. Se você vai para um épico, eu fico com o épico Os 10 Mandamentos. Na minha mente, assim, tem uma força muito grande aquele filme. Os 10 Mandamentos é um filme bíblico espetacular, sabe? E de proporções, assim, gigantescas. Imagina, nos anos 50, isso, fazer um filme daquele, cara. Filmaço. O outro é O Poderoso Chefão, cara. Todo mundo tem que assistir O Poderoso Chefão. Cara, tem muitos filmes. Poderoso Chefão entra aí livremente nas como é que a gente fala? Classificações dos melhores filmes de todos os tempos. Está sempre em primeiro, ou segundo, ou terceiro. Poderoso Chefão é uma obra-prima. Uma obra-prima. Agora, contemporâneo, eu traria pra gente aí, cara, eu acho que para discutir cinema que abre os olhos, tá certo? Na ficção científica, sem dúvida, Matrix. Matrix revolucionou a ficção científica. Estou falando de uma obra mais moderna, né? Certo? De 20 anos para cá. Eu trago também um Parasita. Eu acho que, cara, há muito tempo um filme não dialogava tanto com a sociedade sobre problemas sociais do que Parasita. Sério. Tanto nas imagens, você percebe que toda vez que os pobres, a família pobre, ia para a casa do rico, ela tinha que subir. Exata. Você sempre percebia que o rico nunca olhava para cima, sempre olhava para baixo, que quem estava embaixo era o pobre. Então, como esses detalhes, sabe, são fantásticos. E por último, cara, eu acho que vale a pena a gente falar de um cinema aí, eu acho que brasileiro muito bom, tá? Eu gostei muito aí eu vou puxar a banda aqui para o cinema brasileiro. Tem vários, mas eu gostei muito de Cidade de Deus. Eu gostei muito de Cidade de Deus. Foi um filme que mostrou muito de como um problema que se iniciou lá há décadas em função da desigualdade social que você falou, meu amigo. Exatamente. Certo? Você sabe que as favelas no Rio de Janeiro, elas não foram construídas pela boa vontade do povo, né? Na Guerra do Paraguai, na Guerra de Canudos, os soldados brasileiros receberam a promessa de que, se vencessem e quando voltassem, iriam ter terra lá. E a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Iam ter terra para eles fazer as casas. Então eles foram para a guerra, venceram. Quando chegaram, o governo não deu as terras para eles. Para onde eles foram? Para os morros. E aí eles foram fazer as mesmas casas que fizeram quando cercaram Canudos na Bahia. E eles estavam no morro lá também, e o morro tinha uma árvore chamada favela. E aí eles deram o nome daquelas casas e construções de favelas. Ou seja, as favelas no Rio de Janeiro nascem em função de uma desigualdade social. Não é culpa das pessoas. Nasce porque as pessoas foram enganadas. E ainda hoje são enganadas. Então acho que é um filme que dialoga muito conosco. O Cidade de Deus nada mais tirar os pobres dali e jogar para bem longe do centro. Né? Começou... Exatamente. Cidade de Deus é uma favela que está longe. Não vamos construir uma grande Coab, um grande conjunto habitacional, mas é longe de tudo. Longe de tudo. É longe de tudo e de todos.
E lá tipo essas casas essas Minha Casa Minha Vida, eu fico com medo porque elas podem se transformar em favela. Porque favela não é morro, favela não é espaço de gente pobre. Favela são espaços que não tem saúde, que não tem educação, que não tem aquilo que as pessoas precisam, pelo menos um mínimo de dignidade para viver. E aqui, cara, na minha cidade, todos os conjuntos que criaram são bem distantes. Nem transporte tem, cara, para alguns deles. Então eles vão se transformar em favelas. Tem uma cena do Parasita, eu acho, é quando estão todos lá, a família pobre, reunidos, e o pivete, aí faz, eles têm o mesmo cheiro. Olha. Né? Aí o pai, temos que trocar os nossos sabonetes, tudo. Aí a menina faz mais sabonete. É o nosso cheiro disso aqui, do nosso ambiente. Exato. É o cheiro do ambiente. Então aquilo ali pra mim é cara, aquilo marcou. Fica uma marca. Fica. Por isso que eu falo, cara, um dos filmes que mais dialogaram com a sociedade. Muito bom. Certo? Olha, eu poderia falar de mais filmes aí, mas é difícil, pergunta difícil. Eu até me admirei com a academia ter dado esse prêmio. Você sabe que foi uma história, um filme estrangeiro. Aquele paradigma, né? Concorrer e ganhar vários prêmios dentro da academia, um filme estrangeiro. Concorrer com os grandes estúdios. Pois é, cara. Sim. E isso aconteceu mais de uma vez. Um filme estrangeiro ser melhor do que os filmes americanos, mas nunca tinha ganhado. Nunca permitiram que isso acontecesse. Nunca. Não é? Eu acho que estava em tempo aí. Eu não sei, porque você sabe que sempre é um marketing que eles fazem, né? Um exemplo, o primeiro filme de super-herói a ganhar um Oscar foi Pantera Negra, né? Devido àquela briga lá que houve, dos negros e tal. Vou retificar você, viu? Vou retificar você. O Cavaleiro das Trevas. O Heath Ledger ganhou. Só que já estava morto, né? O Oscar póstumo. E depois, mais um caso, um super-herói negro. Esse caso aí, que era o Pantera Negra, né? Quero falar desse caso aí. O Heath Ledger realmente... cara, e detalhe, foi um filmaço. Filmaço também. Vai fechar a parte de cinema. Na sua concepção, o que é que falta para o cinema brasileiro ganhar um Oscar? Porque chega a ser indicado, às vezes cogita ali, mas o que é que falta para um filme brasileiro ganhar um Oscar, cara? A gente Olha, eu tenho acompanhado um bocado do cinema brasileiro. Cara, é complicado, porque às vezes tem filmes de fora que são muito bons. Mas olha, na época de Cidade de Deus, cara, Cidade de Deus fez tanto sucesso que na Inglaterra, bicho, a frase do Zé Pequeno virou a frase, hoje seria meme. Quando o menino pergunta, aí Dadinho, ele Dadinho K, meu nome é Zé Pequeno, pô, não é? Você sabia? E tem um jogador... sensação na Inglaterra, sério? Tem um jogador holandês chamado Zé Pequeno. Não, por causa do filme, né? Por causa do filme. Jogador holandês. Tá vendo? E aí, cara, olha, o melhor filme estrangeiro de 2004 foi Cidade de Deus, cara. Não tinha outro. Eu acho que em 98 também, um filme que poderia ter ganhado também, que eu gostei muito, foi Que é Isso, Companheiro? É muito do bom. Bruno Barreto. Outro filmaço. E, não sei, cara, mas olha, eu vou fazer uma crítica, que o ano passado eu falei sobre isso, esse ano eu falo novamente. Por que Bacurau? Bacurau que saiu, certo, no cinema aí, não entrou para concorrer com o melhor filme brasileiro, cara. Os governantes e quem administra o Ministério da Cultura na época não colocaram, cara, o Bacurau para ser o representante do Brasil lá fora. O Cadu tá falando do Quatrilho também, cara, que poderia ter ganhado, é um ótimo filme. Exato. Exatamente. Eu acho Central do Brasil. Cara, além de Central do Brasil, deveria ter ganhado como melhor filme, a nossa querida Fernanda Montenegro era para ter ganhado como melhor atriz. Mas o marketing para Shakespeare Apaixonado, que é horrível, cara, foi tão grande que levou todos os Oscars. O Bacurau, eu acho que pesou sobre ele o peso político do momento nacional. Exatamente, cara.
Ele foi o filme certo no momento errado, cara. Pois é, cara. Se fosse em outro momento, em outro governo, bicho, cara, tem um momento que em Bacurau que eu quase que eu grito de emoção. Eu queria que toda a cidade brasileira fosse Bacurau, porque ela é independente de político. Ela não depende de político safado nenhum. Cara, que filmar, que tapa na cara. Pois é, cara. E detalhe, quando você vai entrar em Bacurau, tem que lembrar, né? Aquele que entra aqui, entre na paz, né? É. É muito bom, cara. Aí eu acho que foi por causa disso. Foi questão política. Mas vamos lá. Eu também acho. Vamos falar um pouquinho de série, pra gente entrar no... Bora. Vai ser bem breve, porque a parte da acessibilidade, mas é importante, a acessibilidade. Cara, eu gosto muito de série. Eu tô assistindo de novo 24 horas. De novo, cara. De novo. Comecei de novo 24 horas. Eu acho muito bacana. Eu gosto de série assim. Eu acho que ela tem. Você sabe que 24 horas foi de 2002 e causou maior sucesso e uma crítica enorme. Porque em 2001 houve o atentado às Torres Gêmeas. E aí o governo editou uma lei, certo? A NSA, né? A Agência Nacional de Segurança, certo? Conseguiu editar uma lei lá que era para espionar os cidadãos americanos, sem a permissão deles. E, cara, aí a série 24 horas expõe isso. Eu acho que o barato dela, ela expõe isso, e expõe até que ponto a gente vai estar bem numa sociedade. Sabe, se a gente está sendo vigiado a todo momento. Sempre. Tem muita série, cara. La Casa de Papel é muito boa, mostra essa parte revolucionária também. A gente tem série, o rapaz citou aí, Young Sheldon, que é cara. de The Big Bang Theory, né? É fantástica, velho, que é fantástica. A gente tem o clássico Friends, né? Ainda tá na Netflix, né, cara? Vai sair, estão dizendo que vai sair, mas tá lá. É clássico, cara. É igual o Chaves SBT. É perpétuo. Gostei. As coisas boas têm que ficar. O universo da série também é um universo muito bacana, cara. Eu gosto muito de série. Essas novas agora, qual foi assistir agora? Dark. Foi curtinha. Cara. Fantástica Dark, né, cara? Viagem. Dark fala muito sobre viagem, né? O Cadu tá falando aqui que terminou o Ótima. Cadu, eu assisti o Ótima, cara. E olha, vou ser sincero. Que série espetacular. Eu li a obra-prima, a história em quadrinhos, o Ótima, do Alan Moore. Assisti o filme, que foi uma ótima adaptação. E a série, cara. Ele tá falando de Chernobyl, cara. Quando eu fiz uma análise sobre Chernobyl, eu dizia o seguinte: há vários tipos de terror. Um terror de suspense, de medo, um terror fantasmagórico, sobrenatural. Mas, cara, nenhum terror incomoda mais do que um terror histórico. Exatamente. Do que você saber que a coisa aconteceu. Cara, é uma obra-prima, bicho. Me incomodou do começo ao fim. Chernobyl foi espetacular. O Luiz citou aí Bates Motel, que é a história. Meu amigo. E a gente vai entender a relação dele com a mãe, cara. Loucura, sério, loucura mesmo, espetacular. É muito fantástico. Eu gosto de séries assim, cara. Tem um episódio, por exemplo, o Breaking Bad. Breaking Bad, pra mim, é uma das séries mais bem feitas, porque ela começa. Não, mas cara. E o final. Poucas séries, mas é isso mesmo. Poucas séries faz você gostar do vilão. É verdade. Cara, e você se identifica com o antagonista. Só no final, acho que na quinta temporada, a esposa dele tá falando umas coisas lá, e ele grita, né? Eu sou mal! Eu sou perigoso. Ele diz assim, eu tenho a camisa, né? Breaking Bad, né? E embaixo tem a frase, I am the danger. Eu sou perigo. Ele se tornou, porque ele era pacato, ele era inofensivo. Então, ele foi tomando poder. Cara. O poder foi vendo que ele podia mandar nas coisas, né? É igual. É que você assistiu Game of Thrones. Quando. Bicho, tá falando da série mais premiada de todos os tempos, né? The Game of Thrones. A Cersei com o Mindinho lá, ela fala sobre, fala sobre poder. Aí ele fala que conhecimento é poder.
Ela manda, corta a cabeça dele. Aí o pessoal vai cortar, ela, pare. Ela faz, poder é poder. Não, poder é poder. Entendeu? Então, o Walter White, ele chega nesse nível do poder, de quem é o poder acima de tudo, cara. A série é muito bem construída, velho. Ó, um amigo nosso aqui, o Caju Nerd, ele tem um canal em Arapiraca, né, o cara que gosta muito de série de cinema. Isso, ele tá falando aí que indica 3, Chicago Fire, Chicago PD, né, e Cursed. Cursed é a nova, né? Uma nova série que saiu aí. Que você tá gostando pra caramba. Exato, tá gostando muito. Cara, pra mim, assim, a Breaking Bad é a mais bem construída, porque ela consegue se manter na... Mas é verdade, é verdade. É verdade. Game of Thrones, ela vai na linha muito boa, no final ela dá uma... Ah, cara, olha, aquele final... Eu lembro que o criador, cara, do Breaking Bad, todo mundo ficou louco, porque terminou a série quando a série tava no auge, cara. Todo mundo louco, ele vai lá, termina. Ninguém fazia isso. E a grande sacada foi essa. Isso, ele não deixou o nível cair, senão a série ia virar novela, cara. Aí tem série que é legal pra caramba, aí cria isso, cria aquilo. Teve séries que se perderam, Lost se perdeu, Heroes se perdeu, um monte de série que tinha tudo. Pô, cara, tudo pra ser espetaculares e aí se perderam. Game of Thrones quase se perde, mas o final, bicho, olha, sei não. Eu não engulo ainda aquele final. Tamo junto. Eu acho que o livro... Natural, tá na última temporada. O livro vai vender milhões para vão querer falar diferente, velho. Pode ter certeza. Certeza. Você já viu o Peaky Blinders, não? Cara, eu sei do que trata o assunto, certo? Até com Cillian Murphy, né? Cillian Murphy, o cara que fez o Espantalho, né? Do Cavaleiro das Trevas. Não é isso, né? Isso, exatamente. É o Cillian Murphy. Eu não assisti ainda, mas a galera tá gostando pra caramba. O Cadu falou as séries espanholas aí, as séries espanholas, a Casa de Papel, a Dark. E tem a série Teen, né? A série Teen, né, também. Elite, né? É toda espanhola. E tem um pessoal que é da Casa de Papel também. Então, isso. Ah, cara, é mesmo. Que é o Orange de New Black espanhol, né? Exato. Então, são universos muito bons, cara, que não é só entretenimento, também é aprendizado. Você aprende muita coisa, entendeu? Você aprende muita coisa com séries, com filmes, então não é só você sentar e perder ali 2 horas da sua vida. Se você escolher bem seus filmes, suas séries, você não vai perder aquele momento. Pronto. Eu tava lendo uma matéria hoje e eu vi que Grey's Anatomy, parece que é para a última temporada, vai tratar da pandemia da Covid. Olha só. Pois é. Exato, Grey's Anatomy. Né? A professora Grey aí vai detonar, né? Vamos ver quem que morre, que toda temporada morre uma pessoa de Grey's Anatomy, cara. Acho que vai morrer mais pessoas lá, né? Pô, é um hospital, você vai morrer gente, né? É um hospital, você vai morrer gente. Fazer o quê, né? Edmilson, meu nobre. Cara, acessibilidade, velho. É um salto muito grande. Série, cinema para acessibilidade, é um salto da pega, mas eu não podia não deixar de discutir isso com você, porque é uma coisa que sempre vai estar em evidência e cada vez mais. Eu fiz uma enquetezinha no Instagram sobre a calçada da casa de cada um. Eu vi. Até quando eu olhei, 60% disse que sim, 40% que não. Aqui onde eu moro, é um conjunto projetado, né? As calçadas foram todas feitas certinhas, no tamanho, mas você vê uns imbecis que levantam as calçadas, cara, e faz a rampa. Exatamente. Marreta, bicho, Em Maceió tem uma área que tem acessibilidade, você sabe qual é, né? Que foi até o governo que fez na região ali do Farol, que leva para Defal. Foi a única área que foi uma briga total. Isso, foi uma briga, porque eles fizeram o desenho universal. É uma calçada só, do CAGB, uma calçada só, do CAGB até a Defal. E que deveria ser assim. Então muita gente está colocando lá, não passa. O deficiente na sua enquete está dizendo, o deficiente passa. Peraí. Eu, que sou deficiente, eu não passo. Uma coisa é você olhar assim, outra coisa é ver a pessoa com cadeira de rodas e ver se realmente ela passa.
Eu acho também muito triste também a população em si, ela também não ajuda em si, ela não busca compreender o espaço, né? É um problema muito sério também. Você vê a acessibilidade de cadeirante, às vezes os caras fecham, pô. E às vezes é feito numa região que alaga. Então, eu acho que precisa ter uma pesquisa melhor, um projeto melhor. Não há, ali fica legal. Porque sempre os cadeirantes é sempre em esquina, né? É sempre em esquina. Nas rampas da cadeirante. E eu acho, já ajudei muita gente, um cadeiro de saudade não para passar por aí não. Por aí, a gente dá um jeito, né? De pegar, puxar para o outro lado. É uma luta de até para o cara, é uma luta para o cadeirante, para como é que se diz, o deficiente visual, entendeu? É uma luta para tudo. Sim. Eu vi um vídeo do Massa Ordinário de um cadeirante pegando um ônibus aqui na região do Caminho do Amor. E não subiu, porque não tinha espaço para cadeira, onde o ônibus deve parar, isso, aquilo, outro. Então é lamentável, né? Eu fico assim pensando, tem que melhorar muito. Eu acompanhei boa parte da luta do Jerônimo na época. Eu lembro que dos 500 ônibus que Maceió tinha, isso nos anos 2000, começo dos anos 2000, cara, nem 10% era adaptado. Por lei deveria ser 20%. E os que eram adaptados ou estavam quebrados, ou às vezes o motorista nem parava pra gente, cara. Eu passei muito por isso. Você esperar 2 horas por um ônibus adaptado. Mas, relembrando aí a pergunta que você fez, a orla de Maceió, ela está adaptada. Mas ela está adaptada por quê? Porque é a menina dos olhos do turista. Exatamente. Certo? Então acho que a gente precisa... Por que a orla está adaptada? É basicamente por causa disso. Mas se você for para uma orla que é pobre, ela vai estar adaptada também? Ela tem acessibilidade? Então a gente precisa perceber isso também. Certo? Então, falta muito, cara. Falta muito mesmo. Né? Você notou que é tudo muito lento. E às vezes acontece devido a uma pressão pública daqueles a qual necessita. Tudo em nosso país nunca é por uma coisa de boa vontade de trabalho público, é tudo através de uma pressão. Os ônibus com uma pressão devido a Jerônimo. Um exemplo, ciclovia mesmo, é uma pressão para acontecer. Sim. Você está falando uma coisa, André, que a gente trabalhou muito quando eu fiz direito. Certo? Tem a lei, certo? Mas você não tem. Cara, que coisa estúpida, parece que só acontece no Brasil. Você tem leis fantásticas, maravilhosas, você tem a garantia da lei, mas você não tem a efetividade da lei, ela não é efetiva. E aí você tem que ir atrás de Ministério Público, cara, porque a nossa justiça só age quando você provoca. É outro problema que a gente tem aqui no Brasil. Ela é inerte. Mas se você não provoca... Sabe o que eu acho absurdo? Você vai por trás do CEPA, tem a descida para a Gruta do Padre, né? Gruta do Padre. Sim. Cara, o muro é em cima do meio-fio, não tem calçada. E isso não é de hoje, isso tem décadas. Será que ninguém fica da prefeitura para... Não, tem que alguém denunciar para ir lá. Meu amigo... Fica numa briga também, sabe? Entre prefeitura, entre o dono da casa. Vai depender do código de obras de cada cidade também. Pelo menos o da minha cidade diz assim: a responsabilidade da calçada é de quem constrói. Eu tenho uma foto minha, cara, no Sesmac, vai fazer 5 anos agora, que o prédio daqui novo foi inaugurado, mas não tinha uma calçada da rua para a calçada do Sesmac. Perdão, não tinha uma rampa. E eu estudava lá. Não tinha uma rampa. E eu estudava lá. Então tive que brigar, tive que levar a Gazeta para lá, para que o Sesmac fizesse uma rampinha da rua para a calçada. Que a desculpa, não, mas a calçada é do município. Não. A calçada é responsabilidade de quem constrói. Pelo menos aqui. Desde a exigência de como deve construir, não ao seu gosto. Tem plano. Eu falo para você, quando eu morava no São Jorge, né? E eles estavam fazendo uma via lá, eu digo, cadê a subida da rampa cadeirante? Não estava no projeto, não. Eu aproveitei do momento que estava o engenheiro lá, né? Aí eu gosto de provocar, né? Olha, o que você está fazendo, cara, é tão interessante, porque aqui, próximo à estação de trem, antiga estação de trem, tem uma calçada enorme.
e há mais de 3 anos construíram rampas na calçada. Só que você sobe a rampa, não vai nem para a direita nem para a esquerda, porque tem pés de palmeira enormes e você não passa. Ou seja, pegaram dinheiro público, dinheiro meu, da população da minha cidade, para construir rampa que não dá em nenhum lugar. E onde a gente precisa de rampa, você não tem. Ou seja, só fizeram a rampa para fazer o quê? Propaganda, cara. Então é outro problema aqui, principalmente agora em tempos de política. Vão usar muito. Não que eu vou trazer isso, não porque eu sei, não sabe. Só sabe o que é melhor para gente de cadeira de rodas, a pessoa de cadeira de rodas. Só sabe o que é melhor para quem é cego, tem problema de visão, quem passa por aquela deficiência. Né? As outras pessoas podem até dizer, eu sinto com você, mas não sabe porque não sente na pele. Eu ando muito a pé, né? Eu ando muito a pé. Aí eu vejo, você dá vontade de fazer a filmagem, porque eu sou bem vindo para a filmagem mesmo. E vejo muita coisa acontecendo. E aí eu me ajudo muita gente nesse caso que acontece. Certo dia eu vinha longe e vinha um cadeirante também do outro lado. O cara teve a satisfação de estacionar na descida do cadeirante. E o cadeirante vinha, né, na dele e tal. Aí eu cheguei pro cara do carro, sai aí, que o cara vai passar, tá atrapalhando aí. Aí ele, não, ele desce por ali, rapaz, tá vendo que chega, dê uma olhada aí. É o acesso dele, você tá fechando. Né? Tá vendo? Não pode nem estar em paz, eu digo, se você quer estar em paz, você seja num lugar que não atrapalhe ninguém, meu amado. Aí ele foi lá, porque era a única vaga, ele estacionar o lindo carro dele. Ele não saiu. Cara. Saiu. Isso. Saiu pro cadeirante passar e depois voltou. Então eu digo bem claro, a nossa população, ela não é uma população que no decorrer dos anos não evolui. Quem evolui é aquele que precisa. Você entendeu? Se você parar e pensar nisso, quem evolui é aquele que precisa. Antigamente os deficientes nem lutavam, hoje eles estão lutando. Sim, e a sociedade quer saber muito da luta. Por necessidade, né? É verdade, é verdade. É verdade. E a não está nem aí para a luta. Quando eu falo a sociedade, é aquela que conduz o Estado. É só, como eu estava falando, educação. Precisa, né? Precisa mudar o brasileiro. Enquanto a gente tem essa mentalidade de que o seu mal não me ofende, por exemplo, a sua dificuldade não é minha, o seu problema não é meu. Eu tenho, aqui perto tem um vizinho meu, bate muita boca sobre isso. Ele para o caminhão na esquina, na frente. Aí eu digo, rapaz, tô parando na minha porta. Eu paro na minha porta. Bicho, não é sua porta, é rua. Você está parando a menos de 5 metros. E o caminhão não pode estacionar. Para um outro caminhão entrar aqui por cima da praça. Para um caminhão entrar na rua, outro veículo entrar na rua, um ônibus na rua, ele entra por cima da praça. Você entendeu? E agora eu estou parando na minha porta. Esse é o mundo brasileiro. Eu estou bem, o resto e se vire. A minha calçada está bonita, o terceirão da minha calçada está bonita. Se vai passar cadeirante, se vai escorregar, não se dane, mas está bonita a minha calçada. Entendeu? Esse é uma pena. O Luiz está falando uma coisa aí bem interessante, né? O direito de um acaba quando termina o do outro. O problema, Luiz, é que as pessoas não conhecem os seus direitos. Exato. Eu acho que as pessoas precisam entender mais e buscar mais direitos. Por quê? Porque vai perceber que ela só vai poder chegar até certo ponto. Sabe? Exatamente. A gente só pode chegar até certo ponto. O problema é que o brasileiro acha que pode tudo. E não pode. É uma pena, né? Olha, acho que só falta 1 minuto, né? No meu faltam 3. Exemplo recente, a mulher. Cidadão não. Engenheiro civil. Melhor que você. Cara, então, você viu o desembargador? Você viu o desembargador? Que é isso, cara? Carteirada. Eu já vi filho de desembargador, filho de deputado, filho de fulano, ciclano, dando carta. Você sabe de quem eu sou filho? Agora não, cara. A gente viu a própria pessoa. Eu sou desembargador. Cara, e tu é melhor do que a gente. Eu acho da justiça. Da justiça. Aí o Cortella fala, quando alguém fala pro Cortella, você sabe quem eu sou?
Mas ele corta, né? Viu que ele responde? Tem tempo para ouvir? Você tem tempo para ouvir a resposta? Tem tempo para ouvir? Porque você é cara. Tem 7 bilhões de um universo infinito e sai, cara. Você não é nada. Não é nada. Não é nada. É poeira das estrelas. Pois Eu vi cara. um desembargador entrar com a cara. Só isso. E não era para entrar. E eu disse, oxe, ele é o dono do mundo, viu? De lá deu um grito, né? Que, só com a cara. Eu acho isso estranho demais, cara. Né? Eu fico pensando assim, caramba, nossa sociedade é muito, muito difícil mesmo. Mano. Não vou usar os termos que vai ter que usar, mas é muito complicado nossa sociedade. E se você reclama, você é o chato. É o chato. O cara é chato, o cara é inconveniente. Reclamando de Cara. Outro dia eu estava na lotérica, né? o cidadão, eu vou aqui, senhor, se o senhor for, o senhor vai tomar a frente de todos. Você sabe que eu sou? Eu digo, não, também não me interessa quem é o senhor, eu só quero saber que eu estou na fila e o senhor tem que ir para trás. Simples. Aí ele começou, eu digo, olha, se o senhor vai começar a espernear, vire para aquela parede, ela não vai te responder nada. E aí você pode espernear para ela. Ele olhou para um lado, olhou para o outro. Aí disse, eu sou polícia, sim, mas não está em serviço. E aí? O senhor está executando Nem que estivesse. É, E nem que estivesse. Porque só pode fazer isso se for para socorrer alguém. Exatamente. Meu amado, 25 segundos. Você quer continuar? Cara, olha. Fantástico aí, viu? Fantástico mesmo. Adorei. Igualmente. Se quer continuar correndo, continua a conversa. Estamos aqui de boa. Viu? Mas desde já, muito obrigado pelo bate-papo, pelo ensinamento, viu? Muito obrigado.